Havendo quórum e presente Sua Excelência, doutor representante do Ministério Público, declaro aberta a presente sessão, justificando de antemão a ausência dos desembargadores Denise Bonfim, que se encontra em gozo de plantão judiciário, e o desembargador Júnior Alberto em viagem oficial. Declaro, na sequência, aprovada a ata da sessão anterior, realizada em 27 de 3 de 2019. Aproveito a ocasião para cumprimentar a Corte, eu faço na pessoa de Sua Excelência, a eminente desembargadora Eva Evangelista, nossa decana, cumprimento também a doutora Procuradora de Justiça, Gisele Mubarak, e os senhores advogados e servidores, e mais pessoas aqui presentes. Havendo sustentação oral e tendo o advogado inscrito oportunamente, eu chamo a julgamento o item 5 da pauta, que diz respeito aos embargos infringentes e de nulidade, número 00347-97-2017, do qual sou relator. O embargante e revisora a desembargadora Valdirene Cordeiro. Eu passo, portanto, a leitura do voto. Dizendo o seguinte: Adriano Cavalcante de Lima e João Paulo Menezes de Lima, ambos devidamente qualificados nos autos e assistidos por defensor público, opuseram os presentes embargos infringentes e de nulidades criminais em face do acordo número 27044 da Câmara Criminal, nos autos proferido nos autos da apelação número 0. É isso mesmo? Nos autos da apelação número 347/97/2017, que por maioria de votos deu parcial provimento ao apelo defensivo manejado pelos embargantes. Quando o julgamento, por unanimidade, entendeu a Corte pela manutenção da condenação nos modos da sentença de piso, por infração ao artigo 3 e 335, com a causa do aumento do artigo 40, sexto, todos da lei de drogas, dimensionando, todavia, as penas dos delitos para o seu mínimo legal, perfazendo uma reprimenda defensiva e concreta de 10 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 1.599 dias multas. Os embargantes buscam a prevalência do voto minoritário da lavra do eminente desembargador Pedro Ranzi, que, apesar de entender pela mantença da condenação pelo crime de tráfico, com redefinição da pena base para o mínimo legal, deu provimento parcial ao embargo, parcial ao apelo defensivo, desta feita para absolvê-los do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343, por não restar demonstrado o ânimo associativo entre os agentes. O recurso foi admitido pelo relator às folhas e redistribuído a esta relatoria as folhas 10. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos infringentes, no sentido de que sejam mantidos os termos do acordo por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante o parecer de folhas e folhas. É o relatório, e havendo sustentação, concedo a palavra pelo prazo regimental à Sua Excelência, o doutor aqui presente. Inicialmente, quero cumprimentar essa colega. Senhor presidente, toma a palavra rapidamente, só para suscitar a hipótese de não seria o caso de Vossa Excelência, se for assim entender, porque o item 6 é o mesmo processo, só com parte distinta. O advogado é o mesmo, eu não sei se ele fará a sustentação pelos dois ou nos dois. Eu faço justamente pelo item 6, desembargadora. A minha constituinte é Maria Luciane, do item 6. É o item 6. É porque no item 6, no item 5, no item 5, aqui está registrando
Verdade, Excelência. Vossa Excelência é só pelo item 6, não é isso? Só item Só Maria 6. Luciane Barroso da Silva. Item 6. É porque é o mesmo feito para nós, aqui aparece. Ok. É o item 5, foi pedido de sustentação oral no item 5. Item 5. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Vossa Excelência Processo com embargante distinto, não é isso? Embargante distinto, é. Aí gerou. Só que já era dois incidentes. do outro. Só falar por um. Eu só falo pela Maria Luciane Barroso da Silva. Certo. Gostaria, inclusive, que fosse restituído o prazo do nobre advogado, já que eu tomei parte dele. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência, portanto, patrocino a defesa da dona Maria Luciane Barroso da Silva. verdade. Item Que 5. aqui aparece o item 5. A situação é exatamente a mesma, né? A relatória é a mesma, só Só 5.000, 5.000. não há necessidade, portanto, de uma releitura do... Aqui dizer que para chamar o julgamento, chama julgamento 5 e o 6, embora a gente vai ver sustentação só no Só no 5. Ok. Então já chamo a julgamento, o item 5 e item 6, a matéria é exatamente a mesma, embora se trate de advogado diferente, Vossa Excelência, o doutor Ribamar fará a sustentação tão somente em relação à sua constituinte, Maria Luciana Barroso da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, pelo prazo regimental. Cumprimentar esse egrégio tribunal, na pessoa do seu presidente, desembargador Francisco de Djalma, que ao mesmo tempo é relator desses embargos infringentes, desembargadora Valdirene, relatora revisora. Cumprimentar as pessoas de Vossa Excelência, os demais desembargadores e desembargadoras que compõem esse egrégio tribunal. Cumprimentar também o doutor Procurador de Justiça, Seleta Assistência, doutor Daniel Bonfim, presidente da SMAC, e os demais presentes, meus pares. Excelência, como já bem relatado pelo doutor relator, trata-se de embargos infringentes impetrado em favor de Maria Luciane Barroso da Silva, em razão inconformada da sentença condenatória do juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó, que a condenou a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. A Luciane interpôs apelação e na apelação a sua pena foi baixada para 10 anos e 8 meses por ter Maria Luciane, na data de 2 de fevereiro de 2017, sido apreendida em sua residência às 3h45 da manhã, juntamente com mais 3 pessoas, e na sua casa existia 3,6 gramas de maconha. 3,6 gramas de maconha foi a droga apreendida na casa de Luciane, e segundo a polícia, existia ali 3,6 gramas de maconha, mais 3 roloplasts, chamado isofilme, que considera, desde logo, não estava picotado, preparado, como se fosse embala-droga. Sendo essa presunção que se chegar na casa de alguém pobre, se existir lá material isofilme, isso por si só já interpreta-se como se fosse para trabalhar ou embalar droga, preparar droga. A defesa, na apelação, o voto que a defesa se esteve nesse momento, do eminente desembargador Pedro Ranzi, foi porque esse voto do desembargador Pedro Ranzi foi favorável à apelação no sentido de manter a condenação pelo crime de tráfico, com causa de aumento do artigo 40, inciso 6, porém, absolveu o apelante, a embargante, melhor dizendo, pelo crime de associação para o tráfico, por entender que não restou configurado os requisitos que configuram esse crime. Quais são os requisitos? Vossa Excelência sabe, a estabilidade e a permanência da associação. Não basta o ajuste prévio. O ajuste prévio, por si só, sem a presença indispensável comprovada do ânimos associativo, não se pode condenar pelo crime de associação. Baseado nesse fundamento, o desembargador Pedro Ranzi é que estiou esse seu voto. Ainda mais, por demais, melhor dizendo, o desembargador Pedro ainda fez citação naquela sessão ali realizada na Câmara Criminal, que a promotora de primeiro grau, após o encerramento da instrução processual, a própria promotora, que ali esteve próximo das provas, da colheita da prova de primeiro grau, ela pediu absolvição, melhor dizendo, da embargante dos demais do crime de associação, por entender que não restava presente o crime de associação. Em sede de contra-razões recursais, o Ministério Público, a doutora promotora de Justiça, Luana Diniz, ao exarar o seu parecer, foi clara a manifestação do Ministério Público pela absolvição dos acusados, dos embargantes, do crime de associação, por entender que não restou presente o crime de associação. Por ocasião do julgamento da sessão, fundamentando ainda Sua Excelência, desembargador Pedro Ranzi, a doutora Procuradora de Justiça, Patrícia Rego,
não se filiou ao parecer que estava nos autos e se filiou ao impedimento das promotoras de primeiro grau. Então, por essas razões, é que está esteado o voto divergente, desembargador Pedro Ranzi, que a defesa pública, nas vossas excelências, que dê provimento ao voto divergente, porque o voto divergente, não que o voto vencedor tenha sido desmedido, mas porque não há provas cabais e incontestáveis nesses autos da existência dessa associação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental no RESP 507/78 de São Paulo, da lavra do desembargador, da ministra Laurita Vaz, da quinta turma, julgado em 18/6/2015, é claro que não há só necessidade de comprovação da estabilidade, mas também de permanência da reunião do sujeito do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada para fim de configuração do crime de associação. Ora, como é que foi o fato? Por que a promotora se filiou ao impedimento lá no primeiro grau, a absolvição da embargante? É simples. Maria Luciane foi a uma festa no Mangueira, lá em Feijó, conheceu uma pessoa chamada Adriano, que era até de Rio Branco, recém-chegada em Feijó. Levou esse indivíduo para sua casa. E lá, uma amiga estava morando com ela, uma menor de idade, que também tinha um namorado, que tinha um filho com esse namorado. É a sociedade aí dos dias atuais. E Luciane chega na sua casa, da festa, tomou uma, botou um som. Os vizinhos se incomodaram com o som, chamaram a polícia veio e os milicianos deixaram claro de que ela franqueou a entrada dos policiais, porque não tinha devia nada, mas o indivíduo que estava com ela, que ela conheceu na festa, portava essas 3 porções de maconha, que totalizavam 3,6 gramas, uma droga ínfima, que não se pode discutir aqui, que a defesa discutiu até a mercancia por si só, não, infelizmente a defesa não pode mais discutir nesse ponto, mas não está configurada a associação. A associação deve estar pautada em provas robustas. A associação é se reunir com o propósito de traficar drogas. Não tem uma pessoa que comprou droga deles, ninguém foi na casa deles, e ela está presa há 2 anos, 2 meses e 1 dia, que hoje é 3 de abril, por essa 3,6 gramas de maconha. Com data venha, é desarrazoado uma pena de 10 anos e 8 meses, e a defesa pública, nas vossas excelências, que vossa excelência absolva a embargante, dê provimento ao voto divergente, provendo esse voto divergente, esse recurso, para que a Luciane possa, ainda no dia de hoje, voltar à sua vida normal. Luciane é uma jovem mulher que não ostenta registros criminais primária, condenada a 10 anos e 8 meses de reclusão, uma pena, ao entender da defesa, desarrazoada e desproporcional. Caso vossa excelência absolva a Luciane, dando provimento ao voto divergente, que infelizmente a defesa não podia trazer, mas nesse voto, porque o nosso limite é o voto divergente, mas em caso de provimento, a defesa pública e vossa excelência, de ofício, reconheça ainda a minorante estampada no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, por entender que a Luciane, ela preenche os requisitos ali descritos na lei. E como está bem claro no acórdão, ela só não teve direito à redução de pena porque foi condenada pelo crime de associação. E vossa excelência provendo o voto divergente, absolvendo Luciane, que ela possa, nesse dia de hoje, vossa excelência também reconhecer a minorante, porque a pena por 3,6 gramas de maconha, 2 anos, 3 meses e 1 dia, já foi mais que razoável. Esse é o pedido da defesa. Ok, doutor Bruno. Uma palavra à sua excelência, doutora procuradora, doutora Gisele Mubarak. Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre advogados de defesa, demais presentes nessa sessão, o parecer foi da minha autoria mesmo, e foi pela conclusão da prevalência do voto vencedor da dota maioria da Câmara Criminal. E eu destaco o trecho do voto vencedor do desembargador relator, que foi o desembargador Samuel Evangelista, no sentido de que, abre aspas, na hipótese dos autos, as declarações das testemunhas demonstram que havia comunhão de vontade entre os apelantes, que se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas. Como declarado por essas testemunhas, elas obtiveram informações de populares de que na residência de Maria Luciane Barroso da Silva ocorria o tráfico de drogas. A prova também demonstra que Adriano Cavalcante de Lima foi visto no local em data anterior à prisão em flagrante. O liame
entre João Paulo Menezes de Lima e os demais apelantes também ficou demonstrado, porquanto ele tem um relacionamento com a adolescente Thaís da Silva Fernandes, amiga de Maria Luciane Barroso da Silva. Tanto é verdade que, no dia dos fatos, estavam todos juntos no local, não sendo crível a ideia de que nunca haviam se visto anteriormente. Logo, não procede a alegação dos apelantes de que não possuíam uma estrutura permanente voltada à traficância. Não há qualquer correção a ser feita na sentença. Logo, não procede a alegação de que as provas dos autos são frágeis. Neste ponto, mantenho a sentença. Fecha aspas. E, assim, acrescento que os embargos infringentes, eles se restringem ao voto vencido. Então, não pode ser ampliado o pedido, como o advogado quer nesta hora, de aplicação do tráfico privilegiado, razão pela qual o Ministério Público manifesta pela rejeição dos embargos. Ok, doutora, passo, portanto, ao voto, dizendo o seguinte: o recurso é adequado, tempestivo e, estando presentes os seus pressupostos, dele se conhece, passando, por assim dizer, ao seu exame de mérito. Trata-se de embargos infringentes e de nulidade criminais opostos por Maria Luciene Barroso da Silva, com vista a fazer prevalecer o voto divergente prolatado nos autos da apelação número da Câmara Criminal da lavra do eminente desembargador Pedro Hans. Cinge a divergência no tocante à absolvição da embargante quanto ao crime de associação para o tráfico de droga. No caso em exame, a embargante Maria Luciene Barroso da Silva foi condenada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó a uma pena de 18 anos e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 2.200 dias multas, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, 6 e 35, caput, 46, todos da Lei 11.346, na forma do artigo 69 do CP. Na ocasião, o juiz sentenciante, ao analisar o crime de associação para o tráfico, se pronunciou nos seguintes termos: aspas, a materialidade e a autoria do crime, capitulado no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, restaram comprovadas. Vejamos, no que tange à imputação do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343, denota-se que há prova específica nos autos a evidenciar a associação atribuída na denúncia. Com efeito, de tudo que foi analisado, vê-se que os réus Adriano, Luciene e João Paulo, juntamente com o inimputável Thaís da Silva, associados entre si para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico de droga. O tipo penal em apreço dispõe que a associação para o tráfico de droga requer, em verbis, associar duas ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer crime previsto no artigo 33 da lei. É de se ressaltar que denúncias anônimas davam conta da prática de tráfico de droga pelos réus na referida casa, sendo este local específico para tráfico e uso de droga. A veracidade da denúncia foi constatada, pois os policiais foram ao local e lograram encontrar drogas e várias pessoas no local. Fecha aspas. Já por ocasião do julgamento do recurso da defesa, o condutor do voto divergente, desembargador Pedro Hans, neste ponto deu provimento à apelação para absolver a então embargante, bem como os demais réus do crime previsto no artigo 35, caput da Lei 11 da Lei Antidroga, porquanto ausentes, segundo o seu juízo, o ânus associativo. Destacou ainda o eminente desembargador o posicionamento sustentado pelo representante do Ministério Público Estadual, fazendo alusão ao parecer da Procuradora de Justiça, presente quando da sessão de julgamento da apelação, Patrícia de Amorim Rigo, que, filiando-se ao posicionamento dos promotores de primeiro grau, entendeu que, de fato, não existe prova suficiente para a condenação, uma vez que não houve demonstração efetiva do vínculo dos agentes em associarem-se para a prática do tráfico, pugnando, pois, pelo édito condenatório. No outro vértice, o voto majoritário proferido pelo desembargador Samuel Evangelista, acompanhado pelo desembargador Elcio Sabo Mendes, mantiveram incólume a condenação pelo delito de associação para o tráfico, consoante o trecho do acordo que se transcreve. Aspas. Na hipótese dos autos,
As declarações das testemunhas demonstram que havia comunhão de vontade entre os apelantes de se associar para praticar crime de tráfico de droga. Como declarado por essas testemunhas, elas obtiveram informações de populares de que na residência de Maria Luciene ocorria tráfico de droga. A prova também demonstra que Adriane foi vista no local em data anterior à prisão em flagrante. O liame entre João Paulo e demais apelantes também ficou demonstrado, porquanto ele tem um relacionamento com a adolescente Thaís, amiga de Maria Luciane. Tanto é verdade que, no dia dos fatos, estavam todos juntos no local, não sendo crível a ideia de que nunca havia se visto anteriormente. Logo, não procede a alegação dos apelantes de que não possuíam uma estrutura permanente voltada à traficância. Não há qualquer correlação a ser feita, aliás, correção a ser feita na sentença. Logo, não procede a alegação de que as provas dos autos são frágeis. Neste ponto, mantém a sentença. Fecho aspas. Em que pese o entendimento de haver prova específica a evidenciar a associação de que esta reside na denúncia, de que esta reside em denúncias anônimas, que davam conta da prática de tráfico de droga pelos réus na residência da embargante, fato que teria sido confirmado pelos policiais, que ao comparecer em loco encontraram pequena quantidade de droga, ou seja, 3,6 gramas de maconha, tem-se que tal argumentação não é capaz de caracterizar o liame associativo. Em verdade, o reconhecimento do crime de associação demanda a existência de vínculo psicológico para a prática dos delitos por tempo indeterminado. Faltando esse elemento, o crime não está caracterizado. Em outras palavras, a reunião ocasional e esporádica, sem vínculo associativo, não enseja o crime de associação para o tráfico. Com efeito, para a configuração do crime de associação, não é bastante o dolo de agir em concurso de pessoas para o crime de tráfico, porquanto indispensável e indissociável a demonstração do intento associativo de forma estável e por período indefinível. Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de caso similar, inclusive referente a julgado oriundo desta Corte, firmou orientação dizendo o seguinte, portanto, a caracterização da associação para tráfico de droga depende da demonstração de vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Fecho aspas. Já o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem se manifestado, para a configuração do delito de associação para o tráfico de droga, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem ânimos associativos não se subsume ao tipo penal previsto no artigo 335 da Lei 11.343. Hipótese em que, embora o delito de tráfico de droga tenha sido praticado em concurso de pessoas, a instância ordinária não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. Na falta de comprovação do vínculo subjetivo entre os agentes no cometimento do delito de associação para o tráfico, a absolvição dos pacientes é medida que se impõe. Eu fecho aspas. No mesmo sentido, também este tribunal esta Corte já tem decidido, para a configuração do delito de associação para o tráfico, é indispensável que haja estabilidade e permanência na associação. Não havendo a comprovação do ânus associativo para o tráfico de rigor o afastamento do delito. Fecho aspas, decisão da eminente desembargadora, relatora, na ocasião, doutora desembargadora Regina Ferrari. Fecho aspas. Na hipótese subexame, é evidente que não há prova suficiente para a condenação, haja vista que o ânus associativo não restou evidenciado, não restou devidamente comprovado, e sendo ele integrante do tipo penal, apresenta-se indispensável para a sua caracterização. Assim sendo, não restou, portanto, suficientemente provada a prática delitiva da associação, mostrando-se temerária imputá-la a embargante,
a esmo pelo simples fato de haver denúncia anônima de que em sua residência era comercializado entorpecente. Em caso, tendo em vista a deficiência, o deficitário acervo probatório produzido e frente às perenas incertezas que permeiam o caso, não resta alternativa mais acertada que a absolvição. Aliás, providência essa sustentada tanto pelo Ministério Público de primeiro grau quanto pela doutora Procuradora de Justiça em sede de apelação. Decisão essa que foi encampada na ocasião pelo eminente desembargador Pedro Ranz. Eu trago nessa linha de percepção outras orientações doutrinárias e jurisprudenciais que eu não vejo necessidade de ler, uma vez que o voto é extenso, mas a linha de voto é exatamente essa. Como a decisão se encontra já à disposição dos senhores, eu estou concluindo o meu voto pelo provimento. Estou votando pelo provimento dos embargos infringentes para preponderar o voto vencido do desembargador Pedro Ranz, a fim de absolver a embargante Maria Luciene Barroso do crime de associação para o tráfico, mantendo, no entanto, a sua condenação pelo delito de tráfico de droga nos termos retromencionados. É como estou votando e eu ouço a eminente desembargadora Valdene Cordeiro, revisora destes autos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e estendo a todos os meus pares, cumprimento igualmente o nobre advogado que, com acerto, defende sua constituinte da tribuna, cumprimento a todos que estão presentes, assessoria militar, e faço publicamente um agradecimento a essa corte pelo apoio incondicional que me foi dado no enfrentamento de uma situação difícil pelo qual passei no início de fevereiro. E, mais uma vez, estou às voltas essa semana com outro episódio muito parecido. Agradeço também o apoio recebido por essa corte, que sempre se fez presente comigo. No que toca ao procedimento criminal que está sendo trazido a julgamento a essa corte, Sua Excelência, o nobre relator, defende o provimento do recurso. É um fato ocorrido em fevereiro de 2017, na madrugada de fevereiro de 2017, onde estão 3 pessoas maiores de idade e uma menor de idade ao tempo dos fatos com 17 anos. Senhores, eu vou usar divergir do nobre relator, entendendo sucintamente pelo desprovimento dos recursos dos 2 feitos que estão sendo avaliados. Eu entendo que a denúncia fornecida à Polícia Militar, que fazia patrulha naquele momento, só foi forjada, foi fortalecida, que não era a primeira, já se tinha notícia que naquele ambiente residencial havia a concretização desse tipo de ilícito. Entendo que o fato de 3,6 gramas de entorpecente não é motivo por si só de não acolhermos a tese ministerial e por si só afastar a culpabilidade e o crime, a associação para o tráfico. Para mim, as provas não são frágeis. Entendo que houve divergência no próprio depoimento dos envolvidos, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução, em determinados momentos, como citado, inclusive, nos autos, entre eles houve a informação de que sequer se conheciam, quando, na verdade, um dos envolvidos, embargantes, tinha relacionamento com a menor de idade. Por essas considerações, senhor presidente, meus pares, eu estou mantendo a decisão alvo de embargos infringentes e desacolhendo e julgando improcedente os recursos de ambos os feitos. Desembargadora Valdene, desembargadora Eva, como vota? Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora Gisele Mubarak, saúde os nobres advogados na pessoa do doutor Ribamar Souza Feitosa, nobre advogado, que seja sustentação oral, senhores servidores deste tribunal, na pessoa do doutor Vicente, secretário das sessões. Senhor presidente, meu voto, após o exame detido deste processo, do exame da prova, tanto corrigido na fase inquisitorial quanto
de Instrução, eu não me convenci da existência do liame associativo para que garanta a estabilidade da associação, a que refere o artigo 35, caput da Lei de Drogas. E penso que na verdade, toda a investigação foi fundada em notícia anônima e, como disse, a prova consolidada não me convenceu. Daí porque eu acompanho o voto de Vossa Excelência, também pelo provimento dos embargos, na mesma linha. Embargador Samuel, com voto. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os demais desembargadores, senhora Procuradora de Justiça, senhor secretário, cumprimento o advogado pela sustentação feita, demais advogados presentes, demais assistentes. Eu vou manter a minha linha de voto proferida no âmbito da Câmara Criminal e nego provimento ao recurso. Ok. Embargador Pedro. Eu renovo saudações a Vossa Excelência, senhor presidente, mestres pares, das boas-vindas ao desembargador Valdirene. Eu já encontrei na Câmara Civil, a senhora Procuradora, senhores advogados. Vossa Excelência avança, além o enfrentamento na Câmara, do qual fui na minha posição, eu só decotei a questão da associação. Vossa Excelência, no seu voto, avança e aplica-lhe o 33, parágrafo 4º, no seu grau máximo, 2/3, né? Então, Vossa Excelência, com fundamento do seu voto, avança e torna em concreto definitiva a pena em 2 anos e 2 meses e 20 dias, né? E cumprido o regime aberto. Então, essa é a posição de Vossa Excelência e exclui a questão da associação naquele voto já estando comentado aqui neste plenário. Assim, Excelência, Vossa Excelência avança pelos fundamentos apresentados e eu também penso que, de acompanhá-la, havia manifestado a divergência para manter a minha posição inicial, mas vejo que a sabedoria de Vossa Excelência segue, avança uma visão que eu não tive na Câmara Criminal e penso que é mais justo essa posição que Vossa Excelência adota aqui nesse voto. Assim, eu, sem qualquer divergência, eu acompanho em toto o voto de Vossa Excelência em relação à hora embargante Maria Luciane Barroso da Silva. Assim que voto, senhor presidente. Ok, desembargadora Regina, como voto? Não sou eu. Desembargador Roberto, desculpa. Desembargador Roberto, com voto. Pedindo, desembargador Regina. Cumprimento Vossa Excelência, eminente presidente, em seu nome, os eminentes colegas, doutora Procuradora de Justiça, eminente advogado, doutor Ribamar, na sua pessoa, cumprimento os demais advogados, ilustríssimo presidente da Associação dos Magistrados, doutor Daniel, assistência aqui do MT na pessoa do doutor Wellington, os demais serventuários, Vicente, os demais presentes. Senhor presidente, nós temos 2 questões, no meu entender, uma de natureza processual, que diz respeito à extensão da divergência, né? Ou seja, nós tínhamos um voto vencedor, 2 votos vencedores e um voto divergente, e ficou vencido na Câmara, e aí se estabeleceu a divergência, né? O que me parece que o voto que Vossa Excelência está dando aqui está indo além da divergência na Câmara. Ou seja, estaríamos a inaugurar uma terceira corrente, aparentemente. É isso que eu estou... Pelo menos foi o que eu inferi aqui da leitura inicial do voto. E me parece que nós não poderíamos fazer isso, devido respeito, porque aí nós estaríamos a inaugurar algo diverso do que foi divergente lá na Câmara Criminal. Tangente essa questão. Então, portanto, eu conheço do embargo dos infringentes na extensão da divergência, e não para além da divergência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, conhecido os embargos infringentes nesta extensão, eu nego provimento, acompanhando o voto da desembargadora Valdirene, pedindo venha a Vossa Excelência e aos votos que lhe acompanharam. Então, presidente, eu conheço em parte, eu conheço dos embargos no exato limite do que foi a divergência na Câmara, e nessa extensão eu nego provimento. É como voto. Ok. Desembargadora Regina, com voto.
Cumprimento o nobre presidente, os senhores desembargadores, senhora procuradora de justiça, senhor advogado, senhores todos presentes aqui, advogados e servidores e acadêmicos. Vou acompanhar o senhor relator integralmente. Desembargador Valdivon. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, a senhora procuradora de justiça, doutora Gisele, doutor advogado, doutor Ribamar, o nosso presidente da associação, doutor Daniel, advogados presentes, servidores, e o faço cumprimentando na pessoa do nosso secretário. Eu peço vista, senhor presidente, de ambos os itens 5 e 6. Ok. Desembargador Elcio, aguarda vista ou você? Eu vou seguir conhecendo em partes, né? Também nessa limitação com relação à divergência pontificada, muito bem colocada pelo desembargador Roberto Barros no seu voto, pela desembargadora Valdirene quando da divergência. Então eu vou acompanhar a divergência nesse tópico, negando o provimento ao mérito. Ok. Desembargador Camolês. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares, ilustre procurador, senhor advogado, colega Daniel, presidente da nossa associação, advogados, senhores funcionários. Em razão do pedido de voto por vista, que eu iria fazê-lo justamente para entender essa extensão do voto de Vossa Excelência, eu aguardo o voto por vista do desembargador Laudivon. Ok. Decidiu o tribunal por maioria. Não, vamos lá. Após decidir o tribunal, após votarem os eminentes desembargadores, relator, revisora e a desembargadora Eva, desembargador Pedro, aliás, desembargador Samuel. Isso. Pelo provimento do desembargo. Divergente, desembargador Samuel Evangelista, desembargadora Valdirene Cordeiro, o que for acompanhado pelos desembargadores Samuel Evangelista, Roberto Barros e El Salto. Pediu isso, né? Aí o desembargador é para ter voto. Desembargador é. Pode votar ela tudo que for acompanhado do desembargador. Evangelista e Pedro. Excelência, pela ordem, só para... Ok, ficou o seguinte. Não, pediu, vai se resguardar o voto de vista, né? Declaração ficou da seguinte maneira: após votar o relator pelo provimento dos embargos infringentes, que foram acompanhados pelos eminentes embargadores Evangelista Pedro Hans e Regina Ferrari, pediu vista, aliás, tendo a desembargadora Valdirene Cordeiro, revisora, votado pelo desprovimento dos embargos, no que foi acompanhado pelo eminente embargador Samuel Evangelista, Roberto Barros e Elcio Sabos, pediu vista o desembargador Laudivon Nogueira, resguardando-se a votar o desembargador Luiz Camolês. É isso mesmo? Pode voto de vista. Ok. Pois não, doutor. Quantos votos? Não, ele acompanhou integralmente o voto da Desembargadora Eva. revisora. Quantos votos a favor? Temos, portanto, 3 votos favoráveis. 3, 4, então. Ok. Extensivo, essa decisão se estende ao item 5 também. Ok? Na sequência, qual é o próximo? Ok. Havendo
Na sequência, chamo a julgamento o item 9, uma revisão criminal da relatoria da desembargadora Valdirene Cordeiro, a revisão criminal número 100, 11, 58, 45, 2018, desembargadora Valdirene Cordeiro é a relatora, desembargadora Regina é a revisora. Havendo sustentação oral, concedo a palavra à Sua Excelência, eminente relatora. Novos cumprimentos a esse colegiado. Rapidamente, digo que estamos diante de uma revisão criminal. Houve pedido de liminar, formalizado por Jucimar da Silva, processualmente representado, contra a sentença proferida pelo juízo criminal da comarca de Sena Madureira, nos autos da ação penal número, que o condenou a 7 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei Federal 11.34306. Diz o revisionando, fortaleceu o revisionando seu pedido no artigo 621, incisos 1, 2 e 3 do CPP, oportunidade em que disserta que sua condenação se deu por estar no local onde ocorria, aspas, um churrasco, no momento da apreensão de 2 porções de cocaína, e que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o mesmo estaria comercializando droga no local, informado pelos policiais. Esclarece que não pretende discutir a interpretação das provas, mas tão somente demonstrar que estas foram produzidas na fase de inquérito policial e que eram falsas e produzidas de maneira unilateral, o que não foi observado pelo prolator da sentença. Invoca o artigo 5º, inciso 54 da Constituição e postula pela concessão de medida liminar para suspender a execução penal ao tempo em que afirma estar presentes os requisitos para o seu deferimento. Pede que seja deferida liminar e que assim possa aguardar em liberdade até o julgamento final da revisão e, no mérito, seja esta julgada procedente para declarar que a condenação foi baseada em provas frágeis, ocorrendo um erro judiciário e, consequentemente, seja o mesmo absolvido das imputações impostas. Juntou documentos, esta foi recepcionada e a mesma foi distribuída inicialmente ao eminente desembargador Roberto, que, considerando o acervo documental, no que tocava à narrativa, determinou a correção da deficiência, pena de não conhecimento desta, e que foi cumprida, então, a determinação do magistrado. Houve indecisão interlocutória, indeferindo o pedido liminar e dado vista à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou nos autos. Senhor presidente, esse é o curtíssimo relatório. Havendo sustentação, concedo a palavra pelo prazo regimental à Sua Excelência, eminente advogado. Obrigado, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, doutor Francisco Djalma, a quem eu estendo os cumprimentos aos demais membros dessa corte, ilustríssima representante do Ministério Público, senhores servidores, caros advogados, a Polícia Militar e a seleta assistência. Excelências, esse caso aqui é bem simples, porque o que houve nesse caso aí, não está aqui se discutindo se a interpretação feita pelo outro magistrado foi correta ou não das provas, mas sim a maneira que elas foram produzidas, né? Porque houve somente aqui a palavra, embora a jurisprudência seja pacífica no entendimento de que o depoimento dos policiais tenha validade de qualquer outro, mas a maneira com que foi feita esses depoimentos e que foi feita arrecadada essas provas é que se contesta. Por quê? Se parte de uma denúncia anônima que estaria aquele local havendo tráfico de drogas, a polícia chega ao local onde está tendo uma confraternização, uma das pessoas corre, se desfaz da droga e a polícia coloca como isso sendo ali um tráfico de drogas. Então o que está se discutindo aqui é a maneira que se foi feito, porque não houve qualquer investigação prévia, não houve qualquer monitoramento de que naquele local estava acontecendo isso. Só houve a apreensão dessas 2 porções de cocaína lá, sem qualquer... mas foi encontrado balança de precisão, foi encontrado papelotes. Sim, estava havendo uma festa. O próprio Clebson coloca que estava fazendo uso de drogas, né? Então, nada, assim, com relação ao Jucimar da Silva, que aqui nós estamos pedindo a revisão, foi comprovado que ele estava no local para fazer a comercialização ou qualquer tipo de traficância, ou qualquer tipo de
de comércio relacionado à droga. É simples assim. A polícia, aí vai o Dr. Remo, fala que houve uma denúncia, os policiais confirmam, mas não há qualquer outro tipo de prova. O que você coloca aqui com relação aos depoimentos policiais, Excelência, é que eles devem ser harmônicos com as provas produzidas. E as provas produzidas somente são as palavras deles, né? Então não há ali aquela questão. Eles têm que estar de acordo com as provas produzidas, as demais provas produzidas nos autos. Não basta somente o depoimento do policial. O policial, queira ou não, há o interesse do policial de que o trabalho dele seja confirmado, né? Ninguém aqui está tirando a credibilidade dos depoimentos dele, mas a forma com que foi produzido isso. Houve apreensão de droga com o Jucimar? Não. Houve alguma apreensão de dinheiro com o Jucimar? Não. Houve alguma vigilância por parte da polícia vendo se o Jucimar de fato estava frequentando direto aquela casa? Também não. Então só foi a apreensão de uma apreensão realizada em flagrante, né, na casa de um terceiro, e que o Jucimar estava lá participando de um churrasco. Assim sendo, Excelência, há que se levar em conta que o depoimento prestado pelos policiais são baseados em elementos, é forte dizer isso, mas elementos falsos que levaram à conclusão de que ele estava traficando lá. Ah, mas ele já tem passagem pela polícia. Excelência, nosso direito penal julga o fato, não julga o passado da pessoa. Então, diante disso, não vou me estender muito, porque é um caso simples para se debater, que está se colocando é que a forma com que foi produzida as provas não foi a forma legal. E diante disso, a defesa requer a revisão para que ao final o Jucimar seja absolvido das imputações a ele imputadas. Muito obrigado. Ok, doutor. Com a palavra a doutora procuradora. Senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre advogado de defesa, demais presentes na sessão, o parecer é da Procuradora de Justiça, Rita de Cássia Nogueira, que, em síntese, ela assim se manifestou. O que se aferiu é que o revisionando pretende, indevida e inadequadamente, sob a alegação de se tratar de revisão criminal, a rediscussão e reanálise da matéria fática probatória, já regularmente submetida a exame, tanto no primeiro grau como perante a Câmara Criminal, o que, entretanto, não lhe é permitido, razão pela qual ela manifesta pelo não conhecimento da revisão criminal, porque não traz nenhuma prova nova, e, caso conhecido, que seja julgado improcedente. É o parecer, excelência. Ok, doutora. Com a palavra a relatora. Agradeço, senhor presidente. Digo eu, depois de cumprimentar o nobre advogado, já sempre nas vias criminais, defendendo seus constituintes, digo que a presente revisional foi proposta com fundamento legal em todos os incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, conforme os termos de página 1 do seu petitório, sendo que o principal reclamo, esta relatora extrai, por parte de Jucimar, não circunda em torno da interpretação das provas, mas sim no que tange às provas produzidas na fase de inquérito policial e demais, conforme, inclusive, sustentado da tribuna, posto que alude à imprestabilidade dessas provas, diz-se provas falsas e produzidas de maneira unilateral, e ao fato aludido de que o juiz Vacó decidiu baseado única e exclusivamente, abro aspas, no depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência flagrancial. Prosseguindo, acerca do inciso do artigo comentado, sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Inexiste, ao meu sentir, qualquer espécie de relato ou refúgio probatório que demonstre minimamente que a sentença utilizada fora contrária ao texto de lei penal ou à evidência dos autos. Em assim sendo, rechaçado está o presente inciso para fim de subsunção, diante da completa inexistência de parâmetro prático que vinha lhe fundamentar. Avançando ao teor do inciso 2 do 621, quanto ao cabimento da revisional, a saber, quando a sentença condenatória se mudar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Reside nesse, repriso, alto grau de insatisfação do ora revisionando quanto ao conteúdo sentencial criminal que fora definitivamente corroborado pelo acordo apelativo.
haja vista que, segundo o mesmo, o magistrado aspa acatou aspa como prova única e exclusiva para fim de exarar sentença penal condenatória, que foi o testemunho dos policiais militares que estavam presentes no flagrante. Entretanto, divergentemente do entendimento arguido, tem-se o posicionamento já deveras antigo e consolidado da nossa Corte Superior, que foge à eficácia probatória do testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis, como é o caso concreto, da prisão flagrancial, quando esta estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo e da ampla defesa, tal qual ocorreu na audiência de instrução e julgamento do feito originário. E eu faço menção, meus pares, a arestos judiciais, peço vênia para não ter que ler, constará dos votos, temos que otimizar também nosso tempo, o nobre advogado já conhece. Prosseguindo, depois dos arestos judiciais, digo eu que no que tange a possibilidade de admissão da revisão criminal, resta a análise do inciso 3º do artigo 621, que preconiza, quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, é cabível revisão criminal. Neste íntere, resta afirmar que, de igual sorte aos demais incisos, esta relatora não vê acostada aos autos criminais novas provas, outrora desconhecidas, no que tange a alegada inocência do revisionando. Em assim sendo, por ter rechaçado todas as 3 vias de cabimento positivadas no artigo retromencionado, verifico a impossibilidade de conhecer o mérito dessa questão por simples ausência de uma das hipóteses de cabimento da revisional. E nessa altura reafirma, à luz da jurisprudência prevalente e amparada pela doutrina nacional, ser inviável o uso desse tipo de ação de impugnação para efetivação de reexame de provas, sob pena de se criar hipótese recursal não prevista no nosso ordenamento, afora violar a garantia constitucional da coisa julgada. Eu trago a doutrina de Ada Pellegrini, mais uma vez peço tolerância desse colegiado maior para não ler, e igualmente manifestação doutrinária de outros tribunais, também na qual me filiei, e nessas condições eu lanço voto, meus pares, pelo não conhecimento da presente ação infraconstitucional positivada, e é como voto. Ok, desembargadora Regina, revisora. Eu renovo os cumprimentos. Também anoto que, diversamente do que o revisionando sustentou, as provas angariadas ao processo são sólidas sobre a autoria e a materialidade do crime pela qual foi condenado o peticionante da revisão. Então, logo, a sanção penal condenatória há de ser mantida, e pelo exposto eu também acompanho Sua Excelência, senhora relatora, julgando procedente o pedido revisional. Um voto, senhor. Desembargadora Eva, como voto? Você não conhece isso? Não, eu não conheço, Excelência, porque a parte propôs baseado em todos os incisos 621. Foi por essa razão. De regra, inclusive, tenho seguido o posicionamento de Vossa Excelência, quando em algum momento diz que temos que julgar ou procedente ou improcedente, mas no caso, infelizmente, a meu sentir, não era o caso sequer de improcedência. Eu tenho uma certa dificuldade de superar o não conhecimento. Porque o artigo 621, ele impõe que se conheça, sabe, para que se possa compreender, ao meu entender, né, para que eu possa compreender se é caso ou não de julgar procedente ou não. E como eu acho que há um conflito aqui em relação à emenda, no que diz, porque aqui o pedido de revisão foi julgado improcedente, e nesse aspecto eu acompanho Vossa Excelência, e não pelo não conhecimento. O desenvolvimento foi pela improcedência da revisão criminal. No final do meu voto, inclusive, me peço bem, senhor desembargador presidente, também pensando no que Vossa Excelência sempre tem dito, que o colegiado tem que adentrar, mas eu vou seguir, houve divergência que eu não estou conhecendo mesmo. Vou realinhar o voto. A emenda. Eu conheço para efeito de afastar os casos de cabimento dessa revisão, mas eu conheço. Desembargador Samuel, com voto? Eu peço venha também para não conhecer, senhor presidente, já que se pretende nessa revisão o reexame de provas. Né?
Desembargador Pedro. Desembargador Roberto Barros. A gente, vez por outras, tem tido essas reflexões, né? Se conhece para julgar improcedente ou procedente no mérito, ou não conhece, né? Então, às vezes a gente tem oscilado. No caso concreto, o prejuízo de posterior revisão de entendimento, eu vou acompanhar a relatora, mas vou refletir melhor sobre essa ponderação da desembargadora Eva, até nos processos da minha relatoria também. Tá? Ficção é direito. Eu ponho aqui pedindo venha. Desembargador Laudivon Nogueira. Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Desembargador Salvo. É o Salvo. Eu saúdo os eminentes pares, que não tive naquela vez anterior saudado. Saúdo todos os eminentes pares, a nova procuradora, a seleta assistência, o novo presidente desse tribunal. E eu vou acompanhar a relatora em todo. Desembargador Camolês. Com a relatora. Declaração de voto. Decide o tribunal unanimidade, por maioria, pelo não conhecimento da revisão criminal nos termos do voto da relatora e das mídias. Divergente desembargadora Evangelista, que votou pelo conhecimento e improvimento da revisão. Ok. Bom, superadas as preferências, vamos sequenciar. Continuarmos com a previsão da pauta. E chamo para julgamento o item primeiro, isso? O item primeiro, ou seja, o mandato de segurança 1001-627-91-2018, da relatoria do desembargador Roberto Barros. Petrante, neste caso, é Francisco Barroso da Silva e o governador do Estado, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, são as partes requeridas. Com a palavra, Sua Excelência. E tem um, né, presidente? Peraí, um momentinho. É o primeiro aí? Bom, desembargador, nesse caso é um voto de vista. Na ocasião, votou a última sessão. Após o desembargador relator Roberto Barros votar pela concessão da segurança, o que foi acompanhado pelos demais membros, pediu visto o desembargador Luiz Camolês. Concedo a palavra à Sua Excelência para a continuidade do julgamento. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do mandato de segurança número 10.01627-91, da relatoria do eminente desembargador Roberto Barros, impetrante Francisco Barroso da Silva, através do advogado Ismael Marçal da Costa Filho, impetrados do governador do Estado e outros, através do procurador do Estado, Mike Figalho Maia. Trata-se de concurso público edital. O eminente relator, desembargador, concedeu a segurança para ele ser empossado no cargo público de motorista de ambulância. Em razão do que houve uma vaga de deficiente físico, portador de deficiência física. E como ela não foi preenchida, então o desembargador Roberto concedeu a segurança para um não portador de necessidades especiais ingressar nessa vaga. E eu estou a divergir disso, senhor presidente, denegando a segurança para que seja mantido, não seja concedida a segurança, considerando o seguinte: a vaga é de deficiência física, em sendo ele incluso na vaga de não deficiente, ele não deficiente incluído na vaga de deficiente, efetivamente nós teremos aí um concurso que não será provido pela deficiência física, ou seja, entrou um outro candidato que não aquele de deficiência. Pode surgir a seguinte circunstância: mas não preencheu, só que o deficiente físico, quando for concorrer em uma outra vaga, o lapso temporal de tempo de aposentadoria desse que não é portador de deficiência física é diferente. Então ele vai se protrair num tempo maior. E isso eu vou estar separando o deficiente físico com a garantia. Em razão disso, eu voto denegando a segurança, senhor presidente. Obrigado, e vou juntar a declaração de voto nos autos. Ok. Na ocasião, a desembargadora Eva e a desembargadora Regina se encontravam ausentes, em dado das mesmas, se tem condição. Pois não.
relator, senhor presidente. Eu não lancei voto, não. Vereadora Regina. Lancei voto. Excelência, eu não tenho condições de deliberar sobre este feito, porque eu não acompanhei a exposição e, infelizmente, não vou poder fazer parte do Vereador Pedro quer se manifestar? Não? Tá, ok. Então, declaração de voto. Faço futurologia. Ok. Prosseguindo o julgamento, proferiu o voto de vista do eminente desembargador Luiz Camolês pela denegação de segurança, com a declaração de que fará a juntada do voto posteriormente. Decide o tribunal, por maioria, conceder a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais. Ok? A vereadora Regina declarou não haver condição de manifestar acerca do voto apresentado. Esse segundo também. Podemos pontuar? Na sequência, chama a julgamento o item 2, ou seja, o mandado de segurança número 1002, 143, 14 de 2018, da relatoria da desembargadora Valdirene Cordeiro, impetrante nesse caso é Jordão Wesley Mendonça Sobrinho, Estado do Acre, secretário de Gestão Administrativa e a Secretaria de Saúde são as partes requeridas. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, lancei voto prévio, eu estou concedendo a segurança. Doutora Procuradora. Pela concessão, excelência. Desembargadora Eva Evangelista. Lancei meu voto, excelência. Aprovação dentro do número de vagas. Ok? Aprovação dentro do número de vagas. Desembargador Samuel. Já lancei voto acompanhando essa. Desembargador Pedro Ranz. Já lancei voto, acompanha essa relatora, conselho. Desembargador Roberto Barros. Acompanhei também. Desembargadora Regina. Pode, excelência. Desembargador Laudivon Nogueira. Acompanha a relatora. Desembargador Sabo. Com a relatora. Ok, a unanimidade decidiu. Pleno. Conceder a segurança nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item seguinte, ou seja, o terceiro, também mandado de segurança, também da relatoria de Sua Excelência, a desembargadora Valdirene, impetrante neste caso é Maria da Penha Sá de Oliveira. Mandado de segurança é o 1001-811-47-2018, com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, nossa manifestação e voto concedendo a segurança impetrante. Doutora Procuradora. Pela concessão, excelência. Desembargadora Eva. Mesmo sentido, excelência. Lancei voto. Desembargador Samuel. Também já lancei voto acompanhando. Desembargador Pedro Ranz. Acompanha essa relatora, conselho de segurança. Desembargador Roberto Barros. Com a relatora. Desembargadora Regina Longini. De acordo. Desembargadora Valdirene. Relatora. Desembargadora Valdirene. Sou relatora, excelência. Desculpa, inverti aqui, inverti a situação. Desembargador Laudivon Nogueira. Acompanha a relatora. Doutor Desembargador Elcio. Com a relatora. A unanimidade. A unanimidade. Se o tribunal, a unanimidade, com segurança, temos voto relator e das mídias digitais arquivadas. O item seguinte, também o item 4º, desembargadora Valdirene também é relatora, mandado de segurança 1004-88-32-2018, da relatoria de Sua Excelência, desembargadora Valdirene, Jaxileia da Rocha Barros, é a impetrante. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, também estou concedendo a ordem, trata-se de concurso público, policial militar, aluna, soldado,
que foi excluída do certame por mera acusação informal de fato ocorrido de uma empresa privada. Estou seguindo meu colegiado na íntegra com esse posicionamento, concedendo a ordem. Doutora Procuradora. Pela concessão, Excelência. Desembargadora Eva. Senhor presidente, acompanho o nome relator, já lancei voto. Desembargadora, está impedimento aqui, desembargadora. É meu impedimento, né? É verdade. Desembargador Samuel. Eu já lancei voto acompanhando. Desembargador Pedro. Conselho de Segurança. Desembargador Roberto Barros. Desembargadora Regina. Também acompanho, senhor. Desembargador Laudivon. Acompanho a relatora. Elcio. Com a relatora. Unanimidade, né? Agora, 7. Desembargadora, tem preliminar? Tem preliminar, né? As preliminares. Só um minuto que eu estou faz algum tempinho esse voto e... Verificação. Tem a divergência do Pedro Ranz. Falta tudo. Na decadência. Tu, Elcio Campos. Nós estamos no 4, né? 6, no 4. Não. Agora vai ser os 6, né? 4. Preliminar. 5 e 6 já foram. Não, não tem preliminar, não. Tá. Tá bom. Não havendo preliminar, então o item. Então ficou decidido do tribunal, a unanimidade, conceder segurança, tendo o voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item 5 e 6 já foram votados, o item 7 são embargos infringentes. A minha relatoria, o embargante aqui é WISR. Eu lancei voto, não tem sustentação, lancei voto pelo não provimento dos embargos infringentes e ouço Sua Excelência Eminente Procuradora. Qual? É o 7. Não acolhimento dos embargos. Que se trata de um estupro de vulnerável, ouço a desembargadora Eva Evangelista. Relatora Valdirene, revisor. Aliás, Estou seguindo o relator, Excelência. Desculpa. Desembargadora Eva. No meu sentido, Excelência, eu já votei. Desembargador Samuel já lançou voto também no mesmo sentido. Desembargador Pedro Ranz. Desembargador Roberto Barros. Também. Desembargadora Regina. Também acompanho. Desembargador Laudivon. Acompanho. Desembargador Elcio. Com o relator. Camolês, a unanimidade levou-se provimento aos embargos infringentes. Prevalecendo desta feita o voto do desembargador Pedro Ranz em sede de recurso de apelação. O item 8º, também aqui uma revisão criminal, da qual sou relator. Trata-se também de um estupro de vulnerável. A revisora desembargadora Valdirene, revisionando aqui o Charlon Lima de Moraes, condenado a 14 anos de prisão. Eu lancei voto virtual pelo não provimento dos embargos e ouço Sua Excelência, doutora Procuradora de Justiça. É o 8º? O 8º. É revisão criminal? Revisão criminal. Pela improcedência, Excelência. Ok. Desembargadora Valdirene. Sigo o relator. Desembargadora Eva. No meu sentido. Desembargador Samuel Evangelista. Esse aqui qual é? 8. É o 8º. A revisão criminal. Votos são pela... É uma revisão Já criminal. acompanhei, Vossa Excelência. Ok. Desembargador Roberto Barros. Estou com Vossa Excelência aí. Desembargadora Regina. Também de acordo. Desembargador Laudivon Nogueira. Acompanho. Desembargador Elcio. Luiz Camolês. Com o relator. A unanimidade. Eu não votei. Procedente à revisão criminal nos termos do voto do relator e das mídias arquivadas. Senhor presidente, duas questões. Eu não votei nesse Desculpe, desembargador Pedro. Desculpe, então. São duas questões. Aqui no processo anterior, o 7, a divergência é minha, eu quero manter a posição na Câmara, eu quero que seja ratificado aí o voto. Desculpe, então. Esse número... É o 170. É, 170. Eu mantenho a minha posição. Tá? Então vai ficar... Quanto a este próximo aqui do Igor Charlon Lima Moraes, eu acompanho Vossa Excelência. Eu primeiro só quero manter a minha posição na Câmara. Ok, então vamos para o 7. Só ratificar, se for. Se o tribunal por maioria com o sistema. negar provimento
aos embargos infringentes. Desembargador Pedro Hans, que votou pelo provimento dos embargos, acompanhando desta feita o seu entendimento prolatado em sede recursal. Por maioria, presidente, por maioria, não provimento, né? Isso. Maioria. Por maioria. Não provimento. Ok? Votou pelo provimento do embargo, consoante o entendimento manifestado quando o julgamento do recurso de apelação. Esse é o 7, né? O 8º, pelo não provimento da unanimidade. Unanimidade julgou. Negar provimento. Negar provimento. O item 9 já foi julgado, né? Embargadora Valdirene. É isso, embargadora? Já, Excelência. O item 10, revisão criminal, número 1001-148, 35/2017, da relatoria do desembargador Luiz Camulês, revisora desembargadora Valdirene Cordeiro. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Camulês. Obrigado, senhor presidente. Já lancei voto no sistema eletrônico e virtual, não conhecendo da revisão criminal. Pois não, desembargador, doutora procuradora? No mesmo sentido, pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela improcedência. Desembargadora Valdirene Cordeiro? Pelo não conhecimento, tal qual o relator, Excelência. Desembargadora Eva Evangelista? Também, Excelência, aqui eu voto pelo não conhecimento, porque aqui falta a certidão de trânsito de julgado da sentença, né? Lancei isso no voto. Desembargador Samuel? Eu acompanhei, Excelência. Desembargador Pedro Hans? No sentido. Desembargador Roberto Barros? De acordo, relator. Desembargadora Regina Longini? De acordo, Excelência. Desembargador Laudivon Nogueira? Acompanho o relator. Desembargador Elcio Sapo? Também acompanha o relator. Ok, unanimidade. Se o tribunal unanimidade não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do relator e das vias digitais arquivadas. O item 11º, representação criminal, notícia crime, da relatoria da desembargadora Regina Longini, Regina Ferrari, representante MP do Estado do Acre e tal, representado S e A. Com a palavra, Sua Excelência. Aliás, desculpa, um voto de vista. Após votar, declaração. Após votar a desembargadora relatora Regina Ferrari pela rejeição da denúncia, no que foi acompanhado pelos demais partes, demais membros da Corte, pediu visto o desembargador Luiz Camulês, a quem será dado a palavra para a continuidade do julgamento. Obrigado, senhor presidente. Trago aqui a declaração de voto e a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Acre no desfavor de Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, pela prática da conduta típica prevista no artigo 1º, inciso 6 do decreto 201/67. Registre primeiramente que a eminente desembargadora Regina Ferrari pautou o processo na sessão do dia 27/2/2019. Na oportunidade, todos os membros presentes votaram pela rejeição da denúncia. Inclusive, esse foi o voto da eminente relatora. Solicitei vista, conforme certidão de folha 149, para analisar os pontos trazidos a julgamento. Instado pela eminente desembargadora relatora quanto à devolução dos autos para continuidade do julgamento, assim, antes de proferir o voto, eu explico. Na sessão do dia 27/2/2019, na quarta-feira, os desembargadores declinaram o voto e eu solicitei vista, e o processo foi encaminhado ao gabinete no dia 1º/3, numa sexta-feira, às 9h56, conforme certidão. Em seguida, adveio o carnaval, feriado, nos dias 2 a 6. Foi decretado ponto facultativo no dia 7/3, conforme portaria da presidência. No dia seguinte, feriado do Dia Internacional da Mulher, em 8/3. Assim, chegamos ao final de semana, sábado e domingo,
consequentemente sem expediente durante 9 dias. Porém, permaneci no plantão judiciário e apreciei 10 liminares nos dias já indicados. No dia 12/3, despachei nos autos, às 12h24, para a Secretaria Judiciária incluir o processo em pauta para continuidade de julgamento. Considerando o período em comento, permaneci com os autos pelo prazo de 2 dias úteis, além de mais 2h32. A eminente desembargadora relatora gozou folgas no período de 11 a 15/3, assim não foi possível trazê-los em mão para continuidade de julgamento, eis que necessariamente deveria ser publicado. Restava nova publicação para inclusão em pauta para a sessão do dia 27/3. Entretanto, a eminente desembargadora relatora não estaria presente, o que inviabilizou a inclusão em pauta. Assim, por força desses ocorridos, foi possível incluí-lo nesta data. Dessa maneira, senhor presidente, em razão da desnecessidade de impedir prorrogação prevista no parágrafo 1º do artigo 940 do CPC 2015, eis que, já solicitada a inclusão em pauta desde 12/3, entendo que, com as razões expostas, justificada a questão e anexo certidão da diretoria judiciária. Prossigo agora em relação ao voto. De acordo com a peça acusatória, no procedimento da notícia de fato, ficou apurado que o denunciado deixou de prestar contas no exercício financeiro de 2017, no prazo legal, 31/3/2018, o que inviabilizou a fiscalização financeira e orçamentária do município pela Câmara Municipal de Sena Madureira e pelo Tribunal de Contas do Estado. Consta ainda a notícia de fato que a omissão deliberada do administrador municipal não é um fato isolado na sua gestão, considerando que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado foram encontrados diversos processos contra o denunciado. Em número de 12 deles, o prefeito foi condenado justamente pelo não envio ou envio intempestivo dos dados referentes à prestação de contas. Nesse aspecto, enfatizo que, embora alertado e multado durante todo o ano de 2017 e no ano de 2018, o denunciado continuou a sonegar deliberadamente as informações no prazo legal, que já ensejou a abertura de novos processos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para apurar irregularidades que já foram punidas no ano passado, mas se repetiram, de modo que é evidente o dolo do denunciado diante de sua contumácia em omitir prestação de contas aos órgãos de controle. Arremato o raciocínio, salientando que o representado constituiu o crime funcional de deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município da Câmara à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidas. E, ao final, ele pugna pelo recebimento da denúncia. O notificado foi representado, apresentou resposta escrita, página 95-107, acompanhado de documentos, folha 108 e 128, por meio da qual requer a absolvição sumária por atipicidade de conduta e ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que o Ministério Público Estadual não logrou êxito em demonstrar o dolo específico exigido pelo artigo 1º, inciso 6 do Decreto 201/67, consistente no atraso intencional para inviabilizar o pleno exercício das funções dos órgãos de controle, tampouco prejuízo ao erário ou violação da moralidade administrativa. Aponta que os atrasos indicados na exordial ocorreram em razão das dificuldades de receber informações da gestão anterior e pelos entraves provocados pela empresa Vance Assessoria e Auditoria Contábil, Eireli Microempresa, revendedora do sistema que faz a comunicação das informações ao Tribunal de Contas. Destaque por derradeiro que, em decorrência do princípio da intervenção mínima, o direito penal deve limitar-se a tutelar bens jurídicos, sempre que os demais ramos do direito não sejam capazes de protegê-los. O órgão ministerial foi intimado para manifestar-se acerca dos documentos juntados à resposta escrita e pugnou pelo recebimento da denúncia. Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação,
opinando pelo recebimento da denúncia para que seja realizada a respectiva pretensão penal. Como se disse, nesse momento processual, a análise deste órgão colegiado restringe-se à deliberação acerca do recebimento ou rejeição da denúncia ofertada pelo Ministério Público às folhas 01/20, conforme disposto no artigo 6º da Lei 8.038/90. Registre por oportuno que o exame da admissibilidade da denúncia não comporta análise mais aprofundada da prova que embasou a acusação para tê-la como procedente ou improcedente, o que será feito na fase instrutória, bastando para o seu recebimento que estejam preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Não se exige, pois, prova que reclame a certeza sobre a imputação, sendo necessária a apresentação de indícios suficientes quanto à provável autoria e materialidade dos fatos para justificar a apresentação da peça acusatória. Com efeito, na hipótese vertente, a conduta descrita na peça acusatória se enquadra, em tese, no tipo descrito no inciso 6 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 e estabeleço a leitura. Não se ouvide que a jurisprudência dos tribunais superiores, e cito a jurisprudência no voto, o qual farei juntar aos autos, consolidou o entendimento de que, para a caracterização dos tipos previstos no Decreto 201, é indispensável a verificação do dolo, elemento subjetivo consistente na vontade livre e consciente de omitir informações obrigatórias e essenciais ao exercício do controle das finanças municipais pelos órgãos de fiscalização, e que, na hipótese em apreço, apesar do atraso, a prestação de contas foi enviada pelo representado, conforme inclusive bem explanado pela desembargadora relatora. Todavia, sem embargo dos fundamentos utilizados pela eminente relatora, peço vênia para divergir do posicionamento adotado. Sucede que, em reflexão mais detida do caso concreto, um aspecto em particular me chamou a atenção. Na espécie, conforme relatado no inicial, a apresentação das contas municipais pelo prefeito Sena Madureira à Corte de Contas deveria ter ocorrido até 31/3/2018, porém somente se efetivou em 14/5/2018, ou seja, 44 dias de atraso. O órgão ministerial ressaltou ainda que a omissão do administrador em enviar as informações a respeito de sua prestação de contas aos órgãos de controle não é um fato isolado na sua gestão. Eis que, mediante consulta ao sítio eletrônico, foram encontrados diversos processos contra o representado, sendo que em 12 deles ele foi condenado justamente pelo não envio ou envio intempestivo de dados referentes à prestação de contas, já possuindo 9 multas e 3 advertências, em razão de sua constante conduta omissiva. Observe-se, portanto, que não se trata de um mero atraso de poucos dias no envio da prestação de contas anual, mas de uma conduta reiterada do representado, enquanto prefeito municipal, na prestação dessas informações, conquanto os atrasos anteriores tenham ocorrido em sede administrativa. O parquê cita inclusive uma ação ordinária com pedido de liminar, processo 0700987-31/2018, proposto pela Câmara Municipal de Sena Madureira, contra o prefeito daquela cidade, pendente ainda de deliberação, por meio do qual o referido órgão busca justamente obter respostas a expedientes encaminhados, solicitando informações da gestão municipal que não foram respondidas pelo representado. De certo, a reiterada desídia do gestor municipal, que de forma habitual atrasa a entrega das prestações de contas, obstrui os trabalhos de planejamento orçamentário e dificulta, quando não inviabiliza, o exercício da competência constitucional do Poder Legislativo de realizar o controle externo das contas do Executivo, podendo configurar ofensas aos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência e da eficiência. Nesse contexto, importa enfatizar que, na ordem jurídica vigente, não há mais espaço para o administrador público que pratica atos sem a cautela exigida pelo cargo por ele ocupado,
devendo suportar os ônus decorrentes da inobservância dos cuidados e responsabilidades com o exercício de suas funções. Na verdade, o que se busca atualmente é imprimir um novo padrão ético de comportamento ao administrador público. Ademais, conforme a orientação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do elemento subjetivo do tipo nesses casos deve ser procedido no decorrer da instrução, não podendo o órgão julgador determinar o trancamento antecipado do processo crime, por oportuno, cito os precedentes firmados no julgamento do habeas corpus 249.835 da Bahia e 255.957 do Amazonas, e citei aqui os habeas corpus no voto. A propósito, para alicerçar o entendimento acima exposto, faço referência ao entendimento firmado pela Primeira Câmara Civil em 25/3/2019, no julgamento da apelação número 080-0017-8, relatada pelo eminente desembargador Laudivon Nogueira, confirmando condenação de ex-prefeito por ato de improbidade administrativa, por quanto caracterizado dolo na conduta deliberada e injustificada de deixar de efetuar tempestivamente os repasses das verbas necessárias para o pagamento dos precatórios judiciais, devidos pelo prefeito, pelo município de Marechal Thaumaturgo, em indubitável descumprimento das normas que regulam a responsabilidade fiscal e contabilidade pública, não desconhecendo as diferenças entre a condenação por ato de improbidade administrativa e o recebimento da ação penal pela prática de crime de responsabilidade. Observa-se que as premissas e as conclusões alcançadas no precedente supramencionado apresentam grande semelhança com o caso concreto, repisando-se que o denunciado, ciente da obrigação de apresentar a prestação de contas de sua gestão até o dia 31 de março do exercício seguinte, atrasou o cumprimento da obrigação por 44 dias, sendo plausível a existência de conduta dolosa, seja pela simples vontade consciente de aderir à conduta, seja pela anuência aos resultados contrários à ordem jurídica, que nesta fase de juízo de prelibação autoriza o recebimento da denúncia, acrescentando-se, conforme exposto na peça acusatória, a reiteração da prática. Assim, entendo que há, em princípio, justa causa para a ação penal pela prática do crime previsto no inciso 6 do artigo 1º do Decreto-Lei 201, ficando a demonstração do elemento subjetivo do tipo para a fase instrutória, não se podendo de plano reconhecer a atipicidade da conduta do representado. Artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. Posto isso, voto pelo recebimento da denúncia formulada pelo Ministério Público. É como voto, senhor presidente. Ok, desembargador Camolei. Na ocasião, continuidade do julgamento, ausente naquela ocasião, os desembargadores Samuel Evangelista e Pedro Hans e Valdirene Cordeiro. Consulta aos eminentes desembargadores se tem condição de votar. Eu estou habilitado, eu examinei os autos e eu acompanho o voto da relatora. Ok, desembargador Pedro Hans. Da mesma forma, excelência, me sinto habilitado e acompanho essa relatora sem divergência. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Não me sinto habilitado, excelência. Não tive condição de ler os autos na íntegra. Ok, então. Decisão. Prosseguindo o julgamento, proferiu o voto do desembargador Luiz Camolês pelo recebimento da denúncia. Em seguida, votaram o desembargador Samuel Evangelista e Pedro Hans, também acompanhando a relatoria pela rejeição da denúncia. A desembargadora Valdirene Cordeiro declarou não se sentir habilitada para votar. Okay. Se o tribunal, por maioria, rejeitar a denúncia, temos o voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok? O agente desembargador Luiz Camolês. Na sequência, eu já chamo o julgamento. Qual é o item? 12. Cada pausa, a presença. Já está chegando também, né? Vamos seguir a sequência aqui. Nós votamos agora o item 12.
12, né? Votamos 11. O item 11, né? Agora é 12. Agora o 12. O item 12, seu embargo de declaração, número 1001-722-24-2018, da relatoria da desembargadora Evangelista, que lançou voto pelo não provimento dos embargos e ouço Sua Excelência a doutora Procuradora de Justiça. No mesmo sentido. Desembargador Samuel. Acompanhei, Excelência. Desembargador Pedro Ramos. Desembargador Roberto Barros. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Com a relatora. Desembargadora Regina. De acordo, Excelência. Desembargador Laudivor Nogueira. Acompanha a relatora. Desembargador Elcio. De acordo. Desembargador Luiz Camolês. Com a relatora. A unanimidade. Decidiu o tribunal, a unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração. Ok? Temos o voto da relatora. O item 13º também é aqui uma reclamação. Desembargador Roberto Barros é o relator, reclamação número 1002-218-87-2017, desembargador Roberto Barros é o relator, reclamante Marília Gabriela de Mideiro. Estou vendo aqui, Excelência, Vossa Excelência lançou voto pela improcedência da reclamação. Eu ouço Sua Excelência, doutora Procuradora. O parecer do Procurador de Justiça João Marques Pires, que ele se manifestou pelo provimento da reclamação. É isso mesmo. Doutor desembargadora Eva Evangelista. Desembargador Também Samuel. acompanhei, Excelência. Desembargador Pedro Ramos. É o sentido. Desembargadora Valdirene. Com o relator. Desembargadora Regina. Está Também de impedida. acordo, Vossa Excelência está Excelência. impedida, De desembargadora. Desculpa, então. Há impedimento, Vossa Excelência, aqui, nesse Ah, caso. tá. Ok? Tem impedimento? Não Tá. tinha visto. Folhas 664. A decisão foi prolatada. As folhas 664, Vossa Excelência. Desembargador Laudivor Nogueira. Acompanha a relatora. Desembargador Elcio Sá. Acompanha o relator. Desembargador Luiz Com a Camolês. relatora. Que é unanimidade. Decidiu o tribunal. Decidiu o tribunal, unanimidade. Julgar improcedente a reclamação dos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Pedido de votar, desembargadora Regina Longhi, Regina Ferrari. Vou ter manifestado a decisão às folhas 664. Ok? O item 14, nesse caso, seguinte, dando sequência à pauta, há um agravo interno da relatoria da desembargadora Valdirene Cordeiro. O agravante aqui, o secretário estadual de Saúde, Vossa Excelência, lançou voto, desembargadora Valdirene, pelo não conhecimento. Sim, Excelência, há falta de dialeticidade por parte do Estado do Acre. Tá, eu ouço a doutora Procuradora. No mesmo sentido, Excelência. Desembargadora Eva. Desembargador Samuel Evangelista. Também já acompanhei. Desembargador Pedro Ramos. No sentido. Desembargador Roberto Barros. Desembargadora Regina. De acordo, Excelência. Desembargador Laudivor Nogueira. De acordo. Desembargador Elcio Sá. De acordo. Desembargador Camolês. Com a relatora. A unanimidade, né? Decidiu o tribunal, unanimidade, não conhecido o agravo, nos termos de voto da relatora e das mídias arquivadas. O item 10º, o item 15, é o mandado de segurança, número 1001-90-40-2018, da relatora do desembargador Samuel Evangelista. O petrante aqui é Marcelo Alves de Lima. Vossa Excelência lançou voto pela concessão do mandão, desembargador. Estou acolhendo uma preliminar de ilegitimidade passiva desse presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e, no mérito, denegando, concedendo a segurança, confirmando a liminar que foi deferida. Doutora Procuradora. No mesmo sentido. Desembargadora Evangelista. Desembargador Pedro Ramos. Eu senti, já votei. Desembargador Roberto Barros. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Com o relator. Desembargadora Regina. De acordo, Excelência. Desembargador Laudivor Nogueira. Acompanha a relatora. Desembargador Elcio Sá. Acompanha o relator, inclusive no agravo interno também, tá, presidente? Ok. Desembargador Luiz Camolês. Acompanha a relatora, inclusive no agravo. Ok. Decidiu o tribunal, a unanimidade, conceder-se não conhecer
acolher a preliminar de legitimidade e, no mérito, não conceder a segurança, não é isso, mano? Com relação ao 16, é o agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar. Estou julgando prejudicado. Né? A unanimidade. Ok? Como é que ficou a preliminar? Unanimidade, mérito, tribunal. Ok. O agravo 16 está prejudicado, o item 16 está prejudicado, que em relação à mesma matéria, né? Ok? Item 16. O item 17 foi retirado de pauta, era o mandado de segurança número 1002-34354, desembargador Samuel relator, foi retirado de pauta. O item 18, mandado de segurança também, é o mandado de segurança número 1001-939-67-218, da relatoria do desembargador Luiz Camolês, impetrante aqui Francisca Lúcia Santos Cordeiro. Sua Excelência lançou voto pela concessão da segurança, visando o reenquadramento da parte, não é isso? Correto, senhor presidente. Doutora Procuradora. No mesmo sentido, Excelência. Desembargadora Evangelista. Sou impedida, Excelência. Impedida. Desculpe. É um impedimento, Sua Excelência. Desembargador Samuel Eu acompanhei o relator, Excelência. Desembargador Pedro. Nosso relator. Desembargador Roberto Barros. Desembargadora Valdirene. Com relator, inclusive, no que toca a preliminar de decadência. Desembargadora Regina. De acordo, Excelência. Desembargador Aldivon. Apoio o relator. Desembargador Elsa. Acompanho o relator. Luiz Camolês. Também. Preliminar de decadência, né, desembargador? Sim. Só uma preliminar, né? Só uma. Preliminar de decadência para impetração de segurança rejeitada a unanimidade, correto? No mérito, decide o tribunal, unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. O item 19, também aqui só embarque de declaração. O desembargador Samuel Evangelista é o relator, o Estado do Acre é o embargado, no caso, aliás, o embargante. O embargado aqui é João Francisco Borges. Vossa Excelência lançou voto pela rejeição dos embargos. É isso, embargador Samuel? Esse é aquele assunto relativo aos servidores lá da Casa Civil, 19, 20 e 21. É o mesmo tema, né? E o Estado embargou, estou rejeitando nos 3 itens dos embargos. Vai estender o julgamento aos demais, né? Os 20 e 21, é isso? Sim. Doutora Procuradora. No mesmo sentido, Excelência. Rejeição dos embargos. Embargadora Eva Evangelista. Julgamento, processo retirado. Esse processo foi retirado de pauta. Está voltando da pauta, não é isso? Ou não? Não. Foi para outro. Desembargador Pedro Ranz. Eu também rejeito, acompanho o senhor relator. Desembargador Roberto Barros. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Com relator, sem vícios. Desembargadora Regina Longini. Também de acordo, Excelência. Desembargador Aldivon Nogueira. Acompanho o relator. Desembargador Elcio. Também acompanho o relator. Com relator. Ok. Decide o tribunal, unanimidade, digitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e das mídias arquivadas. O mesmo voto se estende aos itens, aos embargos de declarações dos itens 20 e 21. O item 20 é o 1001-940, 52 de 2018, já o item 21 é o 1002-024, 53 de 2018. Só corrigindo, Excelência, é 100, né? Como? A anotação é 100, não é 1000. Só a anotação correta. É 100, 1940 e 100. É 100, 1940, 52, é 100, 20, 24, 53, 2018. Ok? Bom, eu acho que com isso encerramos a pauta jurisdicional. Agradeço a presença de todos os senhores e declaro, portanto, encerrado a presente sessão, concedendo a palavra a quem dela queira fazer uso. Nós teremos, na sequência, a pauta da sessão, a pauta de julgamento da sessão administrativa e
Eu vou suspender a sessão. Aliás, está suspensa a sessão por a continuidade dos trabalhos por 10 minutos. Na sequência, a gente volta para a continuidade, para darmos a abertura da sessão ordinária do Pleno Administrativo atrasado para esta data.